Boa noite a todos que estão nesse momento, dando a honra, dando o privilégio de nos ouvir. Estou eu aqui, Carlos Lupe, presidente nacional do PDT, ao lado de um grande quadro, um homem que tem uma história com a cidade de São Gonçalo, vereador, já foi candidato a prefeito também, tem uma vida enraizada, né, desde que nasceu em São Gonçalo. O nosso pré-candidato a prefeito da cidade, Marlos Costa, eu tenho o privilégio e a honra de fazer esse bate-papo com você, trocar algumas ideias sobre a cidade, sobre o que está acontecendo aí, essa pandemia, infelizmente, que nós não podemos fugir desse assunto, e agradecer por você estar aqui com a gente, por você, com muita honra, levantar a bandeira do PDT em São Gonçalo. É o 12 de São Gonçalo, com Marlos Costa. Seja bem-vindo, Marlos, é muito bom falar contigo. Muito obrigado, presidente Lupe. Uma boa noite a todos os que nos assistem nessa live. Na verdade, a honra é minha, presidente, poder participar desse bate-papo. Um momento muito difícil da história da humanidade, um momento gravíssimo do país, não apenas pela questão da própria crise sanitária, mas também vivemos, infelizmente, uma crise política, e isso afeta diretamente a vida de todas as pessoas, especialmente das famílias mais necessitadas do nosso país. E eu não tenho dúvida nenhuma que o nosso partido, o PDT, tem muito o que dizer, tem muito o que falar para a população brasileira. É isso mesmo, Marlos. Eu quero começar esse bate-papo contigo para falar da realidade de São Gonçalo. A gente sabe que São Gonçalo é uma cidade dormitório, praticamente. Ela vive do seu comércio, ela vive da sobrevida do seu cidadão, mas ela não tem indústria, ela não tem uma geração de emprego forte. E como você está vendo essa pandemia em São Gonçalo? Você vislumbra alguma saída? O que você imagina que São Gonçalo pode ter como horizonte amanhã aí, com a tua experiência, para ajudar a encontrar soluções? Bem, presidente, enfim, o município de São Gonçalo, segundo, é o maior município do estado, segundo a população, mais de 1 milhão de habitantes, 1.200.000 habitantes pelo menos. Nós temos hoje uma situação muito grave no município. Há um avanço imenso do número de casos de pessoas infectadas, uma subnotificação também muito grande. As informações que nós acabamos recebendo do município não são informações tão fidedignas assim por parte da prefeitura. O último boletim que foi tornado público pela prefeitura municipal data do dia 15, hoje é dia 18 de maio. Até o dia 15 nós tínhamos aqui em São Gonçalo 84 óbitos, infelizmente, pelo Covid-19. Foram adotadas medidas da última semana para cá, por parte da prefeitura, de limitação da circulação das pessoas, e acredito que não há realmente uma outra medida, não há outro meio hoje que não seja o isolamento social, que as pessoas fiquem em casa, permaneçam em casa para tentar achatar a curva de transmissão da enfermidade, da doença. Mas, no entanto, junto com essas medidas, que são medidas importantes do ponto de vista de prevenção da pandemia e de diminuição do risco das pessoas, a Prefeitura de São Gonçalo não adotou medidas para cuidar das famílias que mais necessitam. Dou um exemplo, presidente. Hoje, dia 18 de maio, somente hoje, foi publicado um decreto municipal possibilitando que as crianças matriculadas na rede municipal possam receber cestas básicas. Algo que 2 meses depois da interrupção das aulas, somente hoje isso foi assegurado, foi efetivado, foi tornado oficial. Uma medida que era para ter sido tomada há muito tempo. Só para te ajudar, Marlos, as merendas já estão compradas, isso já está no estoque, porque era obrigado a servir as crianças, isso é do Fundo Nacional da Participação no Fundep, então é uma irresponsabilidade, né? Você deixar sem alimento,
sem nutrientes, sem proteínas. As crianças, principalmente nos bairros mais pobres, que muitas das vezes só tem uma refeição melhorzinha, ou menos ruim, vamos dizer assim, numa escola que tem uma proteína para poder se alimentar. Sem dúvida nenhuma, presidente Lupe. E essa era uma medida que deveria ter sido tomada logo no início do isolamento social. Quando se interrompeu as aulas há praticamente 2 meses, essa era uma medida porque, como você bem lembrou, esses recursos da alimentação foram comprados, são adquiridos com recursos do Fundo Nacional, né, da merenda escolar, da alimentação escolar, e que esses alimentos já deveriam ter sido distribuídos. Então, o que nós percebemos no município de São Gonçalo, a população vai assistindo atônita a um governo que pouco está fazendo, enfim, e que acaba não tornando transparente iniciativas que poderiam ir ao encontro dos anseios da população. Aqui no município vizinho de... Pois não, presidente. É verdade, Marlos, você está falando uma coisa verdadeira. Nós temos a honra, você e eu, de sermos companheiros de partido e amigos pessoais do Rodrigo Neves. O Rodrigo Neves está dando uma demonstração clara para todo o Estado, para todo o Brasil, de vanguarda, mostrando como deve ser a gestão, sendo proativo, encampou, tomou um hospital privado para colocar ele para a população, está fazendo renda mínima. Você que conhece aí, vizinho de Niterói, e tem nessa cidade uma referência, e nós, tanto o Rodrigo como eu, nós vamos fazer de tudo para que essa experiência exitosa de Niterói seja copiado com a tua autonomia, com a realidade de São Gonçalo, com a tua competência aí em São Gonçalo. Como você está vendo o modelo de Niterói hoje para São Gonçalo? Olha, Lupe, o modelo de Niterói é um exemplo não apenas para São Gonçalo, é um exemplo para o Brasil de como um gestor público, de como um prefeito, de como alguém que foi escolhido pela população para administrar uma cidade, qual é a postura desse governante. Nosso companheiro Rodrigo Neves tem dado esse belíssimo exemplo de uma prefeitura que toma a frente da iniciativa, né, de um prefeito que está o tempo todo ao lado da população, fazendo com que, com diversas iniciativas do ponto de vista sanitário, do ponto de vista social e econômicas, possam andar de maneiras conjugadas, porque hoje há muito um debate falso, inclusive, que alguns setores conservadores da população brasileira, infelizmente, tentam trazer à baila, de que o isolamento social era algo que era impossível de acontecer, porque isso iria prejudicar a economia. Ou seja, a perda de CNPJs iria proporcionar com que os CPFs ficassem num risco social e econômico. Mas, ora, a saúde ela tem que ser mais importante. A gente tem que preservar os CPFs exatamente para que, no futuro, os CNPJs possam ser recuperados, porque o contrário não dá para acontecer. E lá em Niterói, o Rodrigo adotou algumas iniciativas do ponto de vista econômico, de apoio ao pequeno e microempresário, inclusive custeando a folha de pagamento de empresas de porte pequeno e médio, parte da folha, pagando um benefício social para 50 mil famílias em situação de vulnerabilidade no município de Niterói, pagando um valor de R$500 mensal, e, inclusive, na semana passada, isso foi prorrogado até o final desse ano, até o mês de dezembro, medidas que fazem com que a população possa se sentir acolhida pelo governo e ter a tranquilidade também que elas podem ficar em casa para depois a economia ela possa ser recuperada. E medidas sanitárias importantíssimas, Lupe, como a higienização, a desinfecção através de caminhões da limpeza urbana de ruas, quilômetros de ruas, de comunidades de Niterói, inclusive daqui de São Gonçalo. O prefeito Rodrigo Neves teve essa grandeza de enviar para São Gonçalo os caminhões da Companhia de Limpeza Urbana de Niterói para que eles pudessem higienizar as ruas de São Gonçalo, limpar
né, com até ajudar financeiramente, e está ajudando aí o Marlos. Não, é verdade. Foi encaminhado, enfim, um recurso de 45 milhões de reais para a construção e equipamento do hospital de campanha, que está a cargo do governo do estado. É importante, inclusive, esclarecer isso. Esses recursos não ficaram sob a administração da prefeitura de Niterói, e sim do governo do estado, que tem a responsabilidade de montar o hospital, que, diga-se de passagem, o hospital deveria ter sido inaugurado ontem e acabou não sendo, e a população aguarda ansiosamente para que isso ocorra o mais rápido possível, porque São Gonçalo, Lupe, tem uma situação curiosa, que a rede de saúde de São Gonçalo é uma rede que ela está muito distante de atender a população. Muitos podem dizer, olha, é assim em todo o país praticamente, mas aqui é mais grave, Lupe, porque o único hospital municipal do nosso município, ele foi inaugurado em 1934. Começou a campanha para a construção. Se você tem uma ideia como é que a história vai se repetindo. Em 1918 e 1919, teve aquela pandemia da gripe espanhola. Isso aconteceu, atingiu todo o Brasil também e atingiu São Gonçalo. E naquela época, após a pandemia da gripe espanhola, começou o movimento em São Gonçalo para a construção de um hospital municipal, porque a cidade naquela época não tinha hospital. E aí esse movimento começou há 100 anos, em 1920. E aí foi construído o hospital, alguns anos depois, que até hoje está aqui no centro da cidade, é o Hospital Luiz Palmier, ganhou o nome do idealizador desse hospital há 100 anos. Continua sendo, Lupe, o único hospital municipal. A segunda cidade do estado do Rio de Janeiro, infelizmente, 100 anos depois da pandemia da gripe espanhola, só possui um único hospital municipal. Ou seja, aí, nós não tivemos... Marlos, você me permite, só para reforçar a tua linha de raciocínio, hoje, mais do que nunca, a gente tem que ter clareza da necessidade da presença do Estado eficiente. Porque agora, nessa pandemia, você não vê nenhum hospital privado, particular, abrindo as portas e dizer, venham que nós vamos atender vocês. Você não vê quem não tem plano de saúde podendo ir para um hospital privado, um hospital particular. Quem hoje resolve, com todas as deficiências, com todas as escassez de equipamento, mas quem está salvando vidas são esses heróis nacionais, médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem, maqueiro, motorista de ambulância, público, tudo servidor público. Sim, é verdade. E aí a importância do SUS, da valorização do serviço público de saúde, do sistema único de saúde, porque se o Brasil não tivesse, de uma maneira cidadã, através da Constituição de 88, construído esse sistema de saúde, a situação do Brasil seria muito pior. A descentralização dos serviços de saúde, que foi uma conquista cidadã, uma conquista do povo brasileiro, possibilita que a situação seja menos grave em todo o país, ainda que a situação seja muito grave, especialmente na região metropolitana do Rio de Janeiro e aqui em São Gonçalo. Agora, também não tenho dúvida de uma coisa, Lupe, que a situação em São Gonçalo, do ponto de vista de infectados e até mesmo de óbitos, ela poderia ter sido maior se nós não tivéssemos aqui ao lado as iniciativas da Prefeitura de Niterói, que corajosamente foi das primeiras cidades do Brasil a adotar o isolamento social e ter medidas de controle do Covid-19, e isso beneficiou diretamente São Gonçalo, porque nossos municípios são municípios irmãos e tem vários pontos de divisa, né? Então tem ruas, na verdade, bairros que é a rua que divide as duas cidades, né? O meio da rua, que é a divisa entre Niterói e São Gonçalo. Só para confirmar essa sua avaliação, essa sua afirmação, anteontem, eu conversei longamente com o Rodrigo Neves, nosso prefeito de Niterói, e ele disse que, em média, de 30% a 35% do atendimento de Niterói é para as pessoas que estão com a suspeita do Covid de São Gonçalo. Porque você tem área ali que você não tem divisória, né? As pessoas vão e voltam, que é uma linha imaginária, né? Não tem nem linha física que divide. Então, isso mais do que nunca, Marlos, faz a gente ter Niterói como uma espécie de referência de gestão.
Referência que conseguiu ter saldo financeiro, paga em dia, pagando com reajuste ao servidor público. Niterói, antes, eu me lembro, eu estudei em Niterói, viu, Marcos? Eu estudei ali na FACEM, Faculdade de Certificação Niterói. E ali, a gente, quando olhava para o Rio, dizia sempre brincando, mexendo com os chamados... Desculpe, alergia, não é Covid, não. Mas a gente olhando a ponte Rio-Niterói, do lado de Niterói, assim, a coisa melhor, a mais bela vista de Niterói é o Rio de Janeiro. Então, os nossos companheiros de Niterói ficam não dá nada a vida. Hoje é o contrário. Todo mundo que está no Rio de Janeiro quer morar em Niterói. Isso mostra o sucesso de uma gestão, a competência, a responsabilidade. E eu tenho certeza, Matos, pela proximidade que tu tem com o Rodrigo, por ele ter também total empenho em te ajudar com equipe, com time, com formação de quadros, que essa referência, com a tua experiência, com o seu comando, né, com a sua liderança, que você é uma pessoa que está enraizada em São Gonçalo, nós podemos ter belíssimas experiências exitosas em São Gonçalo. Não tenho dúvida, Lupe, que esse destino que Niterói teve ao longo de sucessivas administrações do PDT, e é importante, inclusive, ressaltar isso, a importância da continuidade administrativa. Quando o Jorge Roberto começa a governar Niterói em 1989, foi adotado ali um rumo para a cidade. Começou um novo rumo ali para Niterói a partir de Jorge Roberto, e isso foi mantido por sucessivos governos. Depois por João Sampaio, o próprio Godofredo deu continuidade, e agora o Rodrigo Neves. Então, você tem ali uma sucessão de governantes que tiveram essa capacidade de dar continuidade ao que um começava. Então, você tem um plano a curto, a médio e longo prazo. Então, São Gonçalo é uma cidade que necessita ter esse planejamento. Planejamento urbano, a retomada do planejamento de um programa de educação integral, que isso se iniciou aqui em São Gonçalo com o ex-prefeito do PDT, Edson Ezequiel, e a gente retomar esse programa de educação integral também em São Gonçalo, ampliação da rede de saúde na atenção básica. É uma cidade que tem mais de 90 bairros, o município de São Gonçalo, então que necessita que a atenção à saúde ela possa estar mais próxima das pessoas. Então, só se faz isso com equipe. Eu não acredito, Lupe, em Salvador da Pátria, e acho que a população está cansada dessa história de Salvador da Pátria. Você tem que ter o comandante do time, é a pessoa que vai gerenciar, né, e que vai montar a equipe e fazer com que cada pessoa, cada jogador, ele possa estar na sua área, no seu lado correto. A pessoa certa na saúde, a pessoa correta na educação, a outra na infraestrutura, para que a população possa voltar a acreditar na Prefeitura Municipal de São Gonçalo, porque hoje o grande problema aqui é porque a população hoje não confia mais na Prefeitura, porque ela hoje pode esperar muito pouco, porque pouca coisa, infelizmente, acontece. E mais do que isso, a gente tem que ajudar. Eu gosto muito do Ciro, nosso presidente, nosso companheiro, Sim. E ele faz algumas afirmações que são profundamente atuais. Ele diz assim: temos que apostar na inteligência do nosso povo. E para apostar na inteligência do nosso povo, nós temos que esclarecer, nós temos que ter humildade de aprender com ele, nós temos que informar. Então, nós estamos fazendo esse ao vivo aqui, você aí em São Gonçalo, eu aqui no Rio, para justamente, primeiro, pedir à população, a todos os companheiros que nos acompanham, que ajudem a informar todos para não sair de casa. O segredo de se vencer essa pandemia em todo o mundo moderno, a Organização Mundial da Saúde, todos os países do mundo estão vencendo essa etapa difícil com isolamento social. As pessoas ficando em casa, nós está indo por absoluta necessidade para ir no mercado, para ir na farmácia, sempre com máscara, de preferência com luva, evitando contato com as pessoas, né? Vamos deixar os beijos e abraços para pós-pandemia. Agora é só o abraço virtual, o carinho espiritual, porque nós não vamos vencer essa etapa se a gente não tiver consciência de não ser egoísta, Marcos. Porque não é a pessoa se preocupar com o que vai acontecer com ela. Porque muitos, como esse profeta da ignorância chamado Jair Bolsonaro,
vão, se mostram valentão, e comigo nada pega, esquecem que ele pode não ter o sintoma mostrado, ou seja, o chamado, os médicos chamam de assintomático, ou seja, está com o vírus, não tem o sintoma do vírus e está transmitindo para um monte de gente. Então, olha a irresponsabilidade. Você pode não estar doente, mas você pode ser portador do vírus e transmitir para muita gente. Então, nós temos que exaustivamente pedir a cada companheira que nos ouve, peçam, não deixem abusar, preservem a sua vida e, principalmente, a do seu semelhante, dos seus filhos, dos seus pais, dos seus amigos, dos seus avós. Porque sem vida não adianta, não tem economia. Sem vida, nada se movimenta. A vida é o principal. Então, aí, São Gonçalo é uma cidade dormitório, sem nenhuma ofensa a São Gonçalo, pela característica de São Gonçalo. A única coisa forte é o comércio. E aí é multidão, irmão. Quem vai no rodo, quem vai no centro, vê a quantidade de gente que circula. Se as pessoas não tomarem cuidado, isso leva uma semana, isso leva 15 dias, mas vem, infelizmente vem. Né? E a gente tem que ter muita consciência disso, transmitir isso para a nossa sociedade e pedir, implorar para que cada cidadão cumpra a sua parte para que essa etapa, essa pandemia, vá embora o mais depressa possível. Viu, Marco? Sem dúvida, presidente. Esse é um dever cívico, esse é um dever cidadão de cada um de nós, levar esse apelo às pessoas, de que elas fiquem em casa realmente. A situação é muito séria. Talvez hoje, nesse momento, mais da metade do mês de maio, dia 18 de maio, nós ainda não tenhamos atingido no Rio de Janeiro ainda o pico da epidemia, porque todos os números dizem que ainda está crescendo o número de casos, isso sem contar a subnotificação, porque poucas pessoas foram testadas no estado, infelizmente. E aqui em São Gonçalo, praticamente testagem nenhuma, não há testagem aqui da população. Às vezes a pessoa fica doente, falece sob suspeita de Covid, e o exame também não é realizado. Então, é o momento de ficarmos em casa, se não por nós, mas pelo outro, como você mencionou, de que a gente possa ter essa empatia, essa solidariedade em relação a outra pessoa, que pode ser um amigo, pode ser um desconhecido, pode ser um idoso, pode ser um jovem, porque as estatísticas da doença, inclusive, falavam do chamado grupo de risco quando começou a pandemia no Brasil, mas, infelizmente, muitos jovens também estão chegando a óbito com o Covid-19. Porque a doença ela vai tendo, na verdade, uma face diferente em diversos lugares do mundo. Então, muitos jovens, infelizmente, também estão chegando ao óbito em virtude do Covid-19. Então, todos nós temos essa responsabilidade. Talvez, Lupe, esse momento seja um momento também, inclusive, importante de nós todos repensarmos qual o papel nosso na sociedade. Como é que a gente colabora para o nosso mundo ser um mundo melhor? E iniciativas como essa, que são iniciativas, às vezes, muito simples, podem fazer com que nós possamos sair mais rápido ainda dessa situação. E mais, Marlos, você está dando a oportunidade de a gente fazer esse debate, você com inteligência, com muito mais competência do que eu, sabe, é que agora é o momento de a gente parar, né? Às vezes na vida, depois de uma corrida, se você não pegar um oxigênio, se você não parar para respirar, você não consegue andar mais. Agora é hora de fazer uma profunda reflexão, de dar uma paradinha, de entender que a vida é um bem que Deus nos dá. Esse Deus, esse arquiteto do universo, Jesus, ele nos deu um presente que é a vida. Nós temos que cuidá-la. Nós temos que preservá-la. Nós temos que preservar a vida dos nossos semelhantes. A sociedade não pode ser um topa-tudo por dinheiro. Né? Eu vejo a cada dia, desculpe a franqueza, desculpe a quem pensa diferente, eu vejo esse profeta da ignorância, eu chamo o Bolsonaro de profeta da ignorância, porque ele aposta na ignorância, ele vende a ignorância, ele incita a ignorância, ele aglomera a gente, aí depois eu não tenho nada, ele não tem, mas para quanto você já não transmitiu? E ele não tem por enquanto, a gente nunca sabe o dia da manhã. Eu não desejo mal de ninguém, mas esse vírus, ele não tem passaporte. Ele vai para pobre, ele vai para rico, ele vai para a Rússia, vai para a China, para os Estados Unidos, ele está aqui no Brasil. Então, nós temos que ter responsabilidade para isso.
Sem dúvida, sem dúvida. E não tem, e acredito que, em virtude do governo federal ter adotado um discurso de negação da ciência, de negação do conhecimento, ele é responsável pela subida da curva do coronavírus no Brasil. Essa é uma responsabilidade do atual presidente da República, é uma responsabilidade do governo federal, porque, inclusive, o debate que é feito pelo próprio presidente do sentido da economia, talvez se ele não tivesse adotado lá atrás, há 2 meses, junto com os governadores, junto com os prefeitos, a defesa do isolamento social, isso há 2 meses, ao invés dele ter brigado com todo mundo, indo contra a ciência, indo na contramão do mundo, porque só está ele e o presidente, acho que lá da Bielorrússia, que estão juntos nessa história de negar a doença, de negar o Covid-19. Se nós tivéssemos todo o Brasil ficado unidos há 2 meses, talvez nós estivéssemos saindo agora do isolamento. E é por isso, Marcos, claro, e é por esse, dentre outros motivos, que nós fizemos uma aliança, PDT, PSB, Partido Socialista Brasileiro, PV, Partido Sim. Verde, e a Rede. E amanhã vamos fazer um grande ao vivo, a partir das 18h30, pelas redes sociais dos nossos partidos, pela minha, pela tua, pelas redes sociais Sim. do Ciro, da Marina, com artistas, com música e com, principalmente, esse papel da gente tentar informar a população. Para a gente começar a alertar a população que não dá mais para continuar esse cara na presidência da República. Ele já cometeu todos os crimes possíveis e impossíveis de irresponsabilidade. Agora, essa denúncia de um cara ligado a ele, ao filho dele, a ele, Paulo Marinho, sobre intervenção na Polícia Federal para impedir a denúncia contra aquele Queiroz, isso aí em todos os jornais hoje, isso agrava mais a situação. Mas, além disso, ele está indo contra todas as autoridades da ciência, da medicina, está fazendo aglomeração pública, está incentivando a guerra entre poderes, aventando, enfrentando a Constituição brasileira. A Constituição brasileira, é claro, os poderes são autônomos, os poderes são independentes. Podemos não gostar do Congresso, de alguns deputados, podemos não gostar do Supremo, podemos, como é meu caso, não gostar do presidente, mas temos que respeitar. Os poderes são autônomos, são independentes. Ele afronta, ele vai em manifestação pedindo a volta da ditadura. Esse doente não tem ideia do que foi o cerceamento de liberdade, das prisões, das mortes, do exílio. Não passará por nós enfrentaremos em todos os níveis, no nível da discussão, no nível do debate, na rua, qualquer atitude que queira tomar esse profeta da ignorância de violência. Eles querem ganhar a gente no grito, Marcos. Eles botam um grupo de fortão, tudo com cabelo rego, ameaçando, xingando, agredindo. Nós não tememos. Podem xingar, podem ameaçar, nós não temos medo, não. Quem tem medo, fica em casa. Agora nós estamos ficando em casa, não é com medo, é por causa do vírus. Mas nós vamos fazer esse enfrentamento. Então, amanhã, eu peço muito, mas a todos que puderem acompanhar, às 8h em ponto, nós vamos fazer manifestação na nossa janela. Quem tiver uma bandeira do Brasil, bota na janela. O verde e amarelo é nosso. O verde e amarelo é nosso. Essa gente se apropriou do verde e amarelo. É o símbolo da pátria brasileira. Nós não podemos deixar eles ganharem no grito, gente. Eles estão ganhando no grito. É meia dúzia, eu vi as imagens ontem no Palácio. É 50 carros aqui, é 30 lá. Como a gente tem responsabilidade, a gente não incentiva ninguém para a rua para não se contaminar, aparece só eles. Então, Marlon, é a luta política, é a luta de organização, é a luta de conhecer a cidade, que você faz com muita competência, é a luta de desmiuçar no projeto governamental, de pegar, como Rodrigo Neves, os bons exemplos, mas é a luta também de defender a pátria brasileira, de defender a democracia, de defender a nossa gente, de defender a todo o povo brasileiro de qualquer ditadorzinho que queira implantar um reino para si e para os seus filhos. É verdade, Lupe. Nós vivemos hoje uma ameaça real à democracia e é importante que todos percebam isso. As atitudes do presidente da República são atitudes que ameaçam não é o governo dele, mas sim a própria democracia. Não é possível que nós tenhamos um governo que você tem praticamente ali uma família imperial.
né? Você tem ali os filhos, que ele tenta, de toda maneira, que eles fiquem impunes. Quer dizer, a própria ação que o PDT ingressou no Supremo para impedir a posse do diretor-geral da Polícia Federal, um amigo dele que ele queria nomear, foi uma maneira de se respeitar a lei, se respeitar a Constituição, porque a Constituição ela tem alguns princípios, como o princípio da impessoalidade, o princípio da moralidade, e esse governo é um governo que ele tem tomado atitudes e decisões absolutamente imorais. Um vírus que atinge milhares de pessoas e milhares de brasileiros, infelizmente, já faleceram. O vírus não tem ideologia, nem é governista, nem é oposição. Ele é uma realidade que exige responsabilidade de quem está no poder. Hoje nós temos um presidente, infelizmente, que é irresponsável e incentiva a irresponsabilidade. Então, é o momento de que todos os democratas do país estejam realmente atentos e unidos na defesa da pátria. E mais, amigo Marlos, eu estou vendo alguns companheiros aqui preocupados em a gente usar o verde e amarelo porque é o símbolo deles. Não é, não. Gente, o verde e amarelo é a bandeira. Ou ficar a pátria livre ou morrer pelo Brasil. Nós não podemos, por medo, nós não podemos, por achar que eles berram mais alto, aceitar que eles se apropiem indevidamente. Imoral, entendeu? Essa gente não merece a bandeira do Brasil, não merece a pátria brasileira. Não temamos. Se esses pessoal que ontem se enganou, votando nele, quiser vir para o lado de cá e apoiar o impeachment, estamos juntos. Nós temos que levar o Brasil nesse mal maior. Esse Bolsonaro é o Beelzebub, mano. É o Beelzebub. Ele veio para atazanar a vida do povo brasileiro, para alimentar o ódio. Então, nós temos que ter clareza e coragem. Coragem. Desculpe sair um pouquinho aí do tema que é importante em São Gonçalo, mas eu estou sofrendo, gente. Eu estou vendo o sofrimento do nosso povo. Esse cara é um imbecil, é irracional. Ele alimenta que as pessoas vão para a rua. Ele alimenta que todo mundo tem que trabalhar. Então vai trabalhar tu, imbecil, que não respeita a saúde do povo brasileiro. Então, desculpe, mas eu fico revoltado. Então, esse ato de amanhã, que a gente está chamando de janelas da democracia, né? Como a gente tem responsabilidade, Marlos, não podemos mobilizar ninguém para a rua. Porque a gente tem preocupação com a saúde. Mas a janela é nossa. E quando a gente está botando a bandeira do Brasil e está anunciando para todo mundo, é a mostra ao povo brasileiro que essa bandeira tem dono. É o povo, é a nossa pátria, é a nossa gente. E vamos lutar por ela. Você não acha, Marlos? Eu acho que é uma grande iniciativa, Lupe, presidente, de recuperar as cores verde e amarela como cores da nação. Não são cores de um grupo político. Não são cores, inclusive, de um grupo autoritário antidemocrático. São as cores da nossa nação. O resgate da bandeira nacional, ele é fundamental, inclusive, para os movimentos políticos, porque parece que a gente acabou se envergonhando de usar o verde e amarelo, enfim, porque isso foi usurpado momentaneamente por uma turma autoritária. Então, esse resgate, esse evento de amanhã das janelas pela democracia, eu acho que vai ser um novo marco no sentido de que nós possamos estar todos juntos em defesa da democracia. Quero também aproveitar essa oportunidade, presidente Lupe, e parabenizar algumas iniciativas do PDT nos tribunais que vêm fazendo com que o governo recue em várias medidas arbitrárias. E aí agora, recentemente, foi editada uma medida provisória que visa dar um cheque em branco para os governantes, a mais completa irresponsabilidade para os gestores, uma MP que saiu na semana passada, se não me engano, 966, e que o PDT ingressou com uma ação agora de inconstitucionalidade para derrubar essa medida provisória, porque assim fica muito fácil. As pessoas entram no poder, assumem o executivo e ficam completamente imunes a qualquer tipo de responsabilidade civil ou administrativa. Isso é um assinte, é algo que vai
contra o anseio da sociedade que está cada dia mais ciosa e zelosa da correta aplicação dos recursos públicos, e nós não podemos ter aqui uma lei que libere geral, que foi isso que o Bolsonaro assinou na semana passada. E ele que ainda dizia que foi eleito para combater corrupção, hein? Olhe lá, hein? É isso mesmo. Tá me ouvindo, Marcos? Estou ouvindo. Tá. Dá uma falhada aqui. Eu queria... não deu para escutar bem. Eu acho que tem uma coisa... como eu convivi, Marcos, 25 anos da minha vida ao lado de Brizola, e nos últimos 10, 12 anos, mais do que qualquer um, porque ele me chamava diariamente, eu estava na casa dele, ele me contou uma história que eu quero, por dever cívico, dividir com todos que estão nos dando atenção nesse momento. Você sabe que o Brizola foi embora do Brasil e colocou dentro da sua bala de mão, uma bala marronzinha que ele tinha guardado em casa, a bandeira do Brasil. Dobrada. Levou para o exílio a bandeira do Brasil. Levou para o exílio do Uruguai. Depois, quando teve o asilo político que ele pediu nos Estados Unidos, levou para Nova York. E depois, para Nova York, ele levou para a Europa, quando ele foi fazer o primeiro encontro dos trabalhistas no exílio, em Lisboa. E aquela bandeira era um símbolo do amor que ele tinha para a pátria brasileira. Por isso eu falo muito do verde e amarelo, e me emociona isso. Então, o Brizola, quando volta do Brasil, volta lá por Foz do Iguaçu, de Foz do Iguaçu foi para São Borja, a primeira coisa que o Brizola fez foi pegar aquela bandeira, abraçar aquela bandeira e dizer, para quem quisesse ouvir, esse verde e amarelo é do povo brasileiro. Por isso que amanhã é uma data da virada, da retomada desse símbolo nacional. Esse símbolo foi de Getúlio, esse símbolo foi de Jango, esse símbolo foi dos exilados, dos caçados, dos humilhados por uma ditadura. Esse símbolo não pode estar na mão do torturador. Nós somos os torturados, as vítimas desse processo. Nós temos que fazer esse enfrentamento com coragem. Nós não podemos temer, eles não podem ganhar esse país no grito. No grito, pode, não leva. Então, amanhã, irmão, desculpe estar tomando muito tempo com isso, mas é que isso me empolga. Eu sou cria do Brizola, então esse meu lado é o meu lado brizolista que eu não consigo conter. Nada pode deter a vontade de um povo querer a sua pátria. Nada nem ninguém. Então, Marcos, eu quero te pedir que você continue estudando São Gonçalo, continue se aprofundando sobre São Gonçalo, tenha saídas inventivas. O Brizola dizia, Marcos, que o dinheiro não já está no cofre, não, está aqui, ó. As saídas estão na nossa inteligência. Faça convênios com o prefeito de Niterói, o Rodrigo Neves. Pegue a experiência de gente que trabalhou com ele. Tenha criatividade, porque você tem tudo para ser um grande prefeito amanhã, se der essa oportunidade. Você tem honestidade, integridade moral, lealdade, é de São Gonçalo e ama São Gonçalo. A gente tem muita esperança de que São Gonçalo pegue a experiência de Niterói com a sua natureza, com a sua vivência, com a sua liderança e transforme essa cidade num celeiro de saídas, de soluções para tanta carência que o Brasil tem. Olha, Lupe, enfim, a lembrança saudosa de Leonel Brizola, ela é sempre uma referência fundamental para quem está na política. Até mesmo os adversários de Brizola reconhecem a integridade da vida política de Leonel Brizola e o seu amor à pátria. Então, esse resgate que o PDT está fazendo através de você como presidente, no sentido de que a nossa defesa intransigente da democracia, a nossa defesa do Brasil, é também uma defesa para que nós, o povo brasileiro, a totalidade do povo brasileiro, possa também ter de volta os seus símbolos pátrios, nos lembra qual é o nosso papel. E o nosso papel, lembrando de Leonel Brizola, é um papel da gente cuidar das pessoas mais necessitadas, de cuidar essencialmente da nossa juventude, do investimento em educação que prepara o Brasil para as novas gerações. E em São Gonçalo, um município que tem necessidade de tanta coisa, uma carência muito grande nas mais diversas áreas, nós precisamos ter um governo um futuro governo com olhar voltado
para a população que mais necessita, para as crianças, para os adolescentes. E, Marcos, eu ia te pedir só essa referência que eu sei que você tem, mas foi uma coisa que eu pedi ao Rodrigo, logo que ele veio PDT, já tendo um histórico muito forte de compromisso social, que ele recuperasse e resgatasse os CIEPs. Esses bijolões são instrumento de transformação de uma criança que amanhã vai ser o homem e a mulher que vai comandar essa cidade, esse país. Ajude-os a fazer do Bijolão a escola que o Bijola sonhou, o Instituto da Cidadania, o caminho que... Olha, se era um gênio, olha só o que esse pé rapado tem de chance, Marcos. Come com o Brizola, come com o Darcy Ribeiro, Bocaiúva Cunha, Brandão Monteiro, Abdias Nascimento, Leda, Carmen Sinira, Jorge Roberto, toda essa nata, eu tive ali pequenininho, como sou até hoje, aprender. E uma coisa que eu jamais pude esquecer, jamais consigo esquecer, é que o amor à criança é o amor de quem quer fazer o futuro. Porque o verdadeiro estadista, o que pensa na nação, o que pensa no futuro de um país, de uma cidade, de um estado, não fazer a ponte tão somente que faz atravessar o rio. Não quer construir só o prédio que abriga um hospital, uma escola. Ele quer fazer a ponte da consciência, da educação, da informação. Seja para nós, Marlos, aí em São Gonçalo, o nosso Bandeirantes Educacional, o que abre a fronteira de educação para resgatar os bijolões, para resgatar os CIEPs, com 5 refeições diárias, para nossas crianças sentir na escola pública um ambiente tão bom ou melhor do que a sua própria casa. É o que eu te peço, irmão. Olha, Lupe, esse seu pedido é um pedido que eu tenho o maior prazer de dizer que quando nós tivermos a oportunidade de assumir a gestão em São Gonçalo, nós iremos cumprir. Eu tenho uma ligação, inclusive, afetiva com os CIEPs. Foi o meu primeiro emprego. O primeiro lugar que eu trabalhei quando eu tinha 19... Primeiro concurso público que eu passei. Primeiro concurso. E você fazia o quê? Só para eu saber. Já era professor? Já era professor? Não, eu trabalhava na biblioteca. Eu tinha 18 anos quando eu fiz o concurso. E Legal. Aí passei no concurso para poder trabalhar na biblioteca. E a biblioteca do CIEP era uma biblioteca que atendia não só os alunos, mas atendia também o bairro, tá? Atendia a comunidade. Então, a gente fazia eventos para que os moradores do bairro pudessem ter acesso à biblioteca, pegassem livros emprestados. Então, eu tive essa experiência de trabalhar durante 4 anos no CIEP, lidando com os alunos e lidando com as pessoas do bairro. Foi no bairro do Coelho, CIEP 409, enfim, que lá eu tive essa oportunidade de ter o meu primeiro emprego público por concurso, porque eu sou servidor público concursado do Tribunal de Contas do Estado já há 20 anos, mas passei em diversos concursos públicos ao longo da minha vida. E meu primeiro emprego foi lá durante 4 anos, o tempo que eu estava na faculdade, estudando Direito na FRJ e trabalhando no CIEP. Você fez o estágio vivo na maior e mais bela experiência educacional que esse país já teve. Parabéns, cara. Fiquei muito feliz de saber. Eu não sabia disso. Muito bacana mesmo. Muito bacana. Isso só te engrandece, só te engrandece. E eu via, Lupe, como é que aquele projeto de educação ele funcionava e como é que a escola linda, maravilhosa, com médico, com dentista, com animador cultural, com projetos esportivos, para os alunos e também para a comunidade, com o acesso a... Eu acho que aí em São Gonçalo são 40, não são? Em torno de 40, 45, você sabe o número exato? Sim, eu não sei o número exato, mas é por aí, e a maioria está municipalizada, mais de 20 CIEPs municipalizados, e essa responsabilidade da prefeitura... Se a gente botar 1.000 crianças para o CIEP, se for 40, são 40.000 crianças que a gente está tirando da rua. Está dando alimentação, está diminuindo a despesa da família, porque tendo refeição na escola, a família vai gastar menos com comida, entendeu? Está dando cidadania. Esse era o sonho que o Brizola tinha. Esse era o sonho de quem amava profundamente a nossa gente, o nosso povo. E eu quero te pedir, irmão, nós combinamos 40, 50 minutos, já estamos 44, para passar para você fazer o final, porque eu já estou falando demais, estou perturbando e atrapalhando. Eu só quero lembrar uma história para... Porque a vida é feita dessas histórias, né? A vida é feita de
de experiências que nos enriquecem. Né? O livro, o estudo, ele é fundamental para o crescimento humano. Eu sou kardecista, como sabe, eu sou 2% da população. E Kardec dizia que tem duas formas, duas maneiras, dois caminhos para o ser humano evoluir, crescer, ou pela educação ou pelo sofrimento. Todos nós temos que incentivar a educação, porque o sofrimento ninguém controla, ele vem. Então, amigo, eu vi e quero finalizar minha participação, agradecer a todos que estão aqui. Muito obrigado pela generosidade, muito obrigado, Mara, por esse convite de a gente bater esse papo. Estou pedindo a Deus, a Jesus Cristo, que te ilumine, que te proteja e que o povo de São Gonçalo tenha a lucidez de caminhar contigo, porque começamos a ter saída para ir. Mas eu quero finalizar mesmo, lembrando uma história que eu vivi com o Brizola, no fórum. O Brizola foi candidato ao Senado em 2002, eu fui candidato com ele, 1-2-2, 1-2-3, 1-2-2, 1-2-3, diz, olha, senadores de vocês, era a musiquinha, para a gente alegrar, né? E nós fomos nesse fórum, o Brizola foi recebido pelo presidente do fórum. E tinha um rapaz bonito, jovem, 20 e poucos anos, negro, de terno, tá? Eu quero falar com o Brizola. Eu quero o Brizola estava lá dentro, né, junto com o presidente do Tribunal de Justiça, e o pessoal... Bota esse garoto para falar com o Brizola, bota esse garoto para falar com o Brizola. Logo que o Brizola saiu, eu falei, governador, dá uma atenção esse jovem aqui, porque ele está desde 2 horas aqui esperando para falar com o senhor. Aí o Brizola, claro, ele chegou perto do Brizola, pegou a carteirinha da OAB, que ele tinha acabado de ser aprovado na prova da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, e entregou para o Brizola. Governador, vê que ele dá essa carteira da OAB que eu acabei de tirar. Não, mas aquele jeito gaúcho. Mas como, meu filho? Isso daí é a tua identidade. Isso mostra a tua grandeza, aquele jeito dele, né? E o garoto, não. Eu só cheguei a ter essa carteira da OAB que eu estudei no Brizolão, que eu estudei no CIEP. E foi o senhor que me deu essa oportunidade. E fechando, ele disse assim, Brizola, eu lembro dessa história, me mexe comigo. Ele disse assim, governador, antes dos Brizolões, ele era lá de Campo Grande, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Antes dos Brizolões, eu purava o muro da escola para ir para a rua jogar bola. Fim de semana, então, não queria nem passar na esquina da escola. Depois dos Brizolões, eu pulava o muro para entrar para a escola, para ir para a biblioteca, para poder ter uma quadra. A escola ficou um ambiente, para mim, mais prazeroso, mais feliz do que a minha própria casa. Está aí o caminho para emancipar o povo. Educação, educação e mais educação. Obrigado, Marcos. A palavra é tua. Desculpe, irmão, se fala demais. Olha, presidente, o senhor nunca fala demais. Enfim, é uma grande oportunidade para que eu possa aprender contigo. Eu não tive essa oportunidade da convivência com o Brizola e com tantas lideranças que você citou anteriormente, como o Darcy Ribeiro, mas você é um genuíno representante e carrega essa tradição, essa herança de tantos trabalhistas que tanto fizeram pelo Brasil e que tinham exatamente isso que você demonstra ter, empatia com o povo, né? Essa proximidade, essa vontade de estar junto, de estar ao lado. E não tenho dúvida de que é isso que a gente tem que recuperar, Lupe, na política principalmente. O governante que não seja apenas aquela pessoa que seja o administrador, o gestor, tudo isso é fundamental, né, para que a coisa pública ela possa caminhar bem. Mas que ele tenha esse princípio tão cristão, que é o princípio da solidariedade, o princípio de se colocar no lugar do outro, né, porque o evangelho que a gente conhece não é o evangelho da destruição, não é o evangelho da disputa, do olho por olho, dente por dente, e sim de você trazer as pessoas, especialmente as pessoas mais necessitadas, para próximo e cuidar dessas pessoas. Essa tem que ser a função de um governante. Então, escutar uma história como essa, de um fato que o Brizola passou, né, e ele deve ter, por diversas vezes, encontrado pessoas que falaram com ele sobre a oportunidade da educação e que elas tiveram, isso marca muito, sem dúvida nenhuma, um gestor. Eu já tive a oportunidade, inclusive, de encontrar vários ex-alunos do CIEP que eu trabalhei, que eram meninos, né? Tinham lá 10, 11 anos, eu tenho 45 anos, quando trabalhei lá eu tinha 18, 19, então são hoje homens, mulheres,
casados, com seus filhos, formados. Já encontrei assistente social, já encontrei advogados, pessoas que passaram pelo CIEP, aqui em São Gonçalo, e que tiveram, a partir dali, uma mudança de vida verdadeira e real. Então, quando você fala que a saída é a educação, enfim, eu não tenho dúvida de que você está absolutamente certo, e eu, como um militante do nosso partido, como militante do PDT, honrando essa trajetória de Brizola e Darcy Ribeiro, dessa maneira que a gente vai trabalhar aqui em São Gonçalo, olhando para todas as áreas da gestão, mas olhando principalmente para a educação, dando oportunidade ao jovem, dando oportunidade às crianças, para que essa população, que é o nosso maior patrimônio, nossa maior riqueza aqui, é a nossa população de mais de 1 milhão de habitantes, que essa população consiga fazer a transformação da cidade através do acesso à educação. Então, muito obrigado, presidente, por essa oportunidade de a gente estar aqui nesse bate-papo, e aproveitar também para pedir para todas as pessoas permaneçam em casa, no isolamento social. Vai passar rapidinho, daqui a pouco passa, a gente vai voltar ao convívio social, a gente vai poder se rever, poder festejar e celebrar a vida, se Deus quiser, com a graça de Deus, e que Ele possa abençoar cada um de nós e todas as nossas famílias. Obrigado, presidente. Obrigado, amigos. Saúde, que Jesus Cristo proteja a todos que estão nos assistindo, porque, como dizia Chico Buarque, amanhã vai ser outro dia, amanhã vai ser outro dia. Fé e se cuida. Fique em casa e amanhã prestigia o nosso ao vivo às 18h30. Obrigado, Marcos. Saúde e paz. Obrigado.